Fala galera, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Bock, eu sou procurador do Estado aqui em Sergipe, sou diretor pedagógico da Ciclo Renovando Conhecimento e de uma franquia SES aqui no Estado de Sergipe, a única do Estado de Sergipe, franquia SES Aracaju, além de ser professor de Direito Administrativo. Qual é o objetivo desse nosso contato, o objetivo desse vídeo hoje? É bater um papo, né? Um bate-papo com vocês e passando algumas informações sobre o concurso de procurador do Estado de Sergipe. A gente já tinha gravado um vídeo no momento anterior, né, assim que houve a autorização do concurso público, mas como nós tivemos a publicação do Diário Oficial, agora, na segunda-feira, da comissão que foi instituída, né, a comissão do concurso público, né, portaria que publica a comissão que foi instituída para gerenciar o concurso público de procurador do Estado, naturalmente, inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos acabam sendo feitos novamente. Eu recebi muitas mensagens, eu acho que eu consegui responder todas as mensagens, mas algumas perguntas acabam se repetindo. Então o meu objetivo por uma reciprocidade diante da atenção de todos vocês, especialmente porque nós já tivemos muitos alunos, né, nas turmas anteriores focadas nesse concurso público. Nós estamos atualmente na 4ª turma, começou agora no dia 17 de janeiro, então por reciprocidade, por respeito acima de tudo a você, concurseiro que muito se dedica para a preparação de um concurso público, eu estou gravando esse vídeo, tá certo? Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte relacionada à carreira e uma outra parte relacionada ao concurso, e eu vou tentar aqui comentar aquelas dúvidas que eu entendo que são as mais frequentes de vocês, a partir de todas as mensagens que eu recebi nesses últimos 2 dias. Inicialmente, em relação à carreira, eu estou com uma pescazinha aqui, qualquer coisa eu dou uma olhadinha. Em relação à carreira de procurador do Estado. O que é que faz o procurador do Estado? O procurador do Estado é um advogado público, né? É uma função essencial à justiça, de acordo com a Constituição Federal, e a gente trabalha basicamente com o direito público, né? Só que a gente tem uma atuação, digamos, bem dinâmica no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado aqui de Sergipe. Por que razão? A gente tem uma consultoria jurídica, judicial, extrajudicial, da administração pública direta e de forma subsidiária das autarquias e fundações públicas de direito público, ou seja, das entidades administrativas com personalidade jurídica de direito público, com exceção de uma, que é o Sergipe Previdência. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A gente tem uma lei, que é a Lei Complementar número 27, a lei que regula, a lei estadual, obviamente, é a lei que regula a carreira de procurador do Estado. E nessa lei nós teremos a definição das atribuições funcionais, né, do procurador do Estado. Então a gente presta uma consultoria judicial e extrajudicial de forma direta à administração pública direta e ao Sergipe Previdência, fazendo a parte contenciosa e consultiva. E em relação às demais autarquias ou fundações públicas de direito público, a gente desenvolve uma atividade de consultoria judicial ou extrajudicial de forma indireta, de forma subsidiária. Havendo, por exemplo, algum tipo de conflito de interesses, aí sim a Procuradoria é demandada para desenvolver essa atividade. Estando na Procuradoria, como eu falei, a gente trabalha basicamente com direito público. E por essa razão, as provas de concurso público, de advogado público, especialmente de procurador do Estado, vêm cobrando com peso um pouco maior essas matérias de direito público. Então, a Procuradoria ela é dividida em alguns setores. Nós temos um núcleo de servidor, né? Esse núcleo de servidor trabalha com a parte contenciosa, e dentro do núcleo de servidor nós temos um subnúcleo, que é o núcleo trabalhista, que trabalha com a parte contenciosa e consultiva no âmbito do direito do trabalho e processo de trabalho. Algumas consultas que são formuladas pelas secretarias, eventualmente a manifestação em processos administrativos no âmbito do Ministério Público do Trabalho, e também a parte judicial, né, envolvendo terceirizações, envolvendo verbas rescisórias, seja por uma contratação direta, seja por meio de terceirização no âmbito do Estado de Sergipe. Já essa outra parte desse núcleo de servidor cuida basicamente dos processos judiciais envolvendo o servidor público, seja de natureza civil, seja de natureza militar. Nós temos um outro setor que é a Procuradoria Especial da Via Administrativa. Essa via ela trabalha basicamente com a parte consultiva, consultas que são formuladas acerca da aplicação de determinada legislação, ou então a consulta de um servidor público, saber se pode pagar ou não uma determinada vantagem pecuniária e em que percentual essa vantagem pecuniária deve ser paga em relação à incorporação, em relação à promoção, enfim, qualquer tipo de dúvida jurídica envolvendo a aplicação do estatuto, seja do militar, seja do servidor público de natureza civil.
Um outro setor é o contencioso tributário, que trabalha também com parte consultiva e também contenciosa, incluindo, claro, as suas execuções fiscais. Um outro setor é o setor considerado hoje, a partir de uma unificação que houve, é um setor que é o setor de não servidor. Então, nesse setor de não servidor, a gente tem vários subnúcleos. A gente tem o NUSA, que é a parte toda aquela demanda envolvendo a saúde, uma série de liminares. Então a gente tem essa atividade, um subnúcleo de responsabilidade civil do Estado, um outro subnúcleo de licitações em contratos. Então percebam que a gente tem, eventualmente, a possibilidade de atuação em diferentes áreas, tributário, administrativo, constitucional, a parte de direito ambiental, a parte fundiária do Estado de Sergipe, tudo isso você pode trabalhar enquanto procurador do Estado e, obviamente, você acaba tendo uma dinamicidade maior. A gente não percebe uma grande movimentação dos colegas, afinal de contas, quando você vai para um determinado setor, há uma tendência natural de você se especializar nesse setor e fica mais confortável com aquela matéria, mas eventualmente, havendo a disponibilidade de vaga em um outro setor, há a remoção, é aberto um edital de remoção, existem critérios objetivos para esse edital de remoção, você se inscreve e eventualmente pode mudar de setor, como aconteceu recentemente. Um determinado colega saiu do setor de não servidor e foi para a via administrativa. Essa movimentação é possível, seja por necessidade de serviço, seja por interesse do próprio procurador do Estado. Então, esses setores, essas atividades, é isso que faz o procurador do Estado. Uma outra pergunta, eu acho que foi a pergunta mais frequente nesses últimos dias: quais são os requisitos para ingressar na carreira de procurador do Estado? Se precisa ou não de atividade jurídica? Claro que a nossa lei complementar, que é a lei complementar 27, que é a lei de carreira, ela pode ser alterada, obviamente. Só que, de acordo com a legislação atual, nós temos que o concurso público ele não exige tempo de atividade jurídica, a exemplo do que ocorre nos concursos públicos da magistratura e do Ministério Público a partir da emenda constitucional número 45. A nossa lei não faz esse tipo de exigência, que a jurisprudência do STF, inclusive, chama de requisito de investidura reforçada, porque além do requisito básico, você tem um plus que seria esse tempo de atividade jurídica. Então o que é que você precisa? Você precisa ser formado em Direito, e você precisa também, além de ser formado em Direito, você precisa da habilitação para advogado. Claro, se você vai atuar como advogado, naturalmente você precisa da habilitação como advogado. Então, esses são os dois requisitos básicos para você ingressar, sem a necessidade, portanto, de ter tempo de atividade jurídica. Repito, é o que acontece hoje no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, considerando a legislação atual. Eventualmente eu posso ter uma alteração legislativa, que eu acho pouco provável, para que sejam exigidos outros requisitos de acordo com as atribuições que são próprias desse cargo público. Em relação à carga horária de trabalho, nós temos uma previsão estatutária geral, né, que o servidor público aqui do Estado de Sergipe, ele tem uma carga horária das 7 às 13 horas, só que não há um controle de ponto do procurador do Estado. Acima de tudo, o procurador do Estado ele está obrigado a desenvolver a sua atribuição funcional. Ele tem um controle de produtividade, ele tem um controle de resultado. Ele precisa dar vazão aos seus prazos, ele precisa dar vazão aos seus processos para que nenhum tipo de intercorrência ocorra. Eventualmente a gente vai ter uma situação em que você não precisa comparecer, né, fisicamente à Procuradoria-Geral do Estado, porque você vai ter alguma circunstância, algum trabalho externo para desenvolver. Cito o exemplo do setor trabalhista, que é o setor no qual eu estou lotado atualmente. Eu tenho um colega nesse setor, que é um professor da Ciclo, inclusive, que é o professor Marcos Povos. Ele ingressou no concurso anterior ao meu, eu sou do concurso de 2005 e tomei posse em 6 de fevereiro de 2006, e Povos é do concurso anterior. Então a gente tem uma realidade no contencioso trabalhista, eu acho que é o setor que mais tem audiências. Não, a gente tem audiência todos os dias. Muitas vezes os dois estão em audiência todos os dias da semana. Então, naturalmente, você precisa levar alguma coisa para casa para dar vazão aos seus prazos, né? E, obviamente, no trabalhista a gente tem a peculiaridade de trabalhar, mais de 95% dos processos envolvem PJE, processo judicial eletrônico, e isso acaba facilitando. Quando eu falo levar processo para casa, entenda levar uma resenha para casa, porque toda a informação do processo, com todos os atos que foram praticados, a gente encontra de forma digitalizada no PJE, do processo judicial eletrônico. Então, embora tenha essa previsão, você não tem um controle de ponto. Então, você precisa dar um resultado, você precisa cumprir com as suas médias, você precisa cumprir com os seus processos,
e compatibilizar com outras atividades além desses prazos, a exemplo das audiências. Hoje eu estava aqui na Justiça do Trabalho e Povas estava em Itabaiana. Amanhã Povas estará aqui na Justiça do Trabalho e eu vou para o município de Estância para realizar essas audiências. Então, há uma dinamicidade, você não precisa estar todos os dias na Procuradoria, especialmente por causa das audiências. Tem essa carga horária, mas você também precisa desenvolver alguma atividade em casa quando necessário. Não é sempre, mas essa semana, por exemplo, que estava lotado de audiência, essa situação vai ser necessária. A gente precisou levar alguns processos para casa, algumas resenhas para casa, para dar vazão aos prazos. Em relação à remuneração, também é uma pergunta muito comum e natural que haja essa pergunta. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que existem duas espécies de remuneração. Uma remuneração na forma de vencimentos e uma remuneração na forma de subsídio. Inúmeras pessoas me perguntaram qual é o salário base, quais são as vantagens pecuniárias que são percebidas pelo procurador do Estado. A nossa remuneração, desde 2006, é uma remuneração fixada na forma de subsídio. Está lá com a previsão no artigo 39 da Constituição Federal. Essa remuneração na forma de subsídio, ela veda a percepção como regra de uma vantagem pecuniária. Então você recebe um valor a título de remuneração sem o acréscimo de vantagens pecuniárias, ou seja, aqueles penduricalhos, vulgarmente conhecidos. Então a nossa remuneração é na forma de subsídio e agora, a partir de uma alteração legislativa, salvo engano, com vigência a partir de janeiro de 2018, vocês estarão nessa nova lei, nessa nova previsão normativa, a remuneração ela vai de 16 mil, anotei aqui para ser preciso em relação aos números, classe inicial, que é a segunda classe, a classe inicial que houve uma alteração, é de 16.379,22 e vai até 31.037,34. Então, 16.379,22 até R$ 31.037,34. Essa remuneração de acordo com a divisão das classes. Anteriormente eram 4 classes na estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. Hoje, a partir dessa alteração legislativa, são 6 classes. E a depender de cada classe, você vai tendo um patamar remuneratório diferenciado. Aí vocês poderiam falar, mas início de carreira, 16 mil. É uma remuneração considerada outras carreiras de advocacia pública, que não é tão atrativa no inicial, mas qual é o ponto positivo? Após um ano, você é promovido automaticamente para a classe superior, para a classe, não falo classe superior porque existe uma classe denominada classe superior, para a classe seguinte, você entra na classe com 16 mil, na carreira, 16.379,22 e automaticamente em um ano, você é promovido para a classe seguinte e você passa a perceber uma remuneração mais atrativa, mais vantajosa, de 20.474,02. Não que a primeira remuneração, pelo amor de Deus, de acordo com a realidade brasileira, não seja atrativa. É muito atrativa. Sendo que fazendo análise comparativa, comparando-se com outras carreiras, é que a remuneração inicial ela tem um patamar inferior. Mas é muito boa a remuneração, especialmente para quem está ingressando no serviço público. Passou um ano, automaticamente você já tem um outro patamar remuneratório, que é mais atrativo, e você começa a compatibilizar com outras carreiras jurídicas, de 20.474,02. A gente também recebe honorários advocatícios. Só que não fiquem na expectativa de receber honorários advocatícios de grande monta. Os nossos honorários, de uma maneira geral, giram em torno de R$1.000. Há uma expectativa grande, cada vez mais, a PESE, que é a Associação de Procuradores do Estado, trabalha para o controle maior desses honorários, para o gerenciamento desses honorários, mas de uma maneira geral gira em torno de R$1.000. Eventualmente, a depender da ação, você tem um pico de honorários. Você pode receber um valor grande de honorários em um determinado mês, mas você não pode contar, não pode criar expectativa em relação a esse valor, que é episódico, é pontual. Eu estou há 11 anos na carreira, ingressei em 6 de fevereiro de 2006, no concurso de 2005. Então, em 2 ou 3 oportunidades, nós tivemos realmente honorários atrativos. Mas, de uma maneira geral, para que você possa se organizar, você tem um patamar de R$1.000, aproximadamente R$1.000 de honorários, acrescido o valor que eu pontuei anteriormente. Essa remuneração, é importante deixar claro, é o valor bruto. Você tem basicamente 2 descontos obrigatórios, que é o regime próprio de previdência social, a contribuição previdenciária para o RPPS, especificamente para o Sergipe Previdência, e você tem um outro desconto que é o imposto de renda. No meu contra-cheque, por exemplo, nós temos 3 descontos, você tem o imposto de renda, você tem o RPPS, a contribuição previdenciária e a contribuição para a PESE, que é de 1%. E
a gente indica que haja contribuição da PES para que a gente tenha cada vez mais uma carreira forte, uma carreira que possa estar unida e contribuir para essa associação, para que haja uma unicidade de entendimentos, né, e de força para pleitear as reivindicações dos procuradores do Estado. Então esses são os descontos para remuneração bruta acrescido de honorários. Uma outra pergunta que curiosamente eu recebi, e isso é interessante porque normalmente eu não recebo esse tipo de pergunta quando a gente tem uma notícia direta de um concurso público, eu ouço essa pergunta, me faz essa pergunta em outras circunstâncias, mas a partir da publicação que a Ciclo fez, que a Ciclo César Aracaju fez, a publicação do ato, né, da portaria que instituiu a comissão, que foi agora, dia 30 de janeiro, na segunda-feira, muita gente perguntou, professor, eu estou estudando para mestrado, o estudo é compatível? De maneira bem categórica, não, não é compatível. Mas isso faz com que você desista de fazer o concurso público? Claro que não. E eu falo por experiência própria. Eu fiz mestrado, né, na Universidade Federal da Bahia, sou mestre em Direito Público, fiz doutorado na Universidade Federal da Bahia, eu sou mestre e doutor em Direito Público e sei exatamente que o estudo de mestrado, o estudo de doutorado não é compatível com o estudo de preparação para concurso público. É a realidade que eu verifico. Então eu passo categoricamente essa informação que não é compatível. Mas a depender do seu tempo disponível, você tem como ajustar eventualmente para pelo menos aproveitar a oportunidade. Mas dizer que dá tranquilamente para compatibilizar, de fato não dá, tá certo? Essas são algumas informações sobre a carreira de procurador do Estado. Vamos falar agora sobre o concurso, né? O concurso de procurador do Estado aqui de Sergipe. A gente tinha uma previsão inicial de realização desse concurso público em 2016, né? Houve uma autorização no processo administrativo em dezembro de 2015, no final de dezembro de 2015, e em seguida nós tivemos duas previsões de realização do concurso público que foram no mês de abril e no mês de novembro de 2016, só que o Estado estava numa situação muito delicada em relação ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Há hoje uma previsão concreta, né? Ainda é previsão, mas há uma previsão concreta de que esse concurso público, e esse é o estágio atual que eu posso passar para vocês como informação, que esse concurso público tem previsão de realização de publicação do edital no primeiro semestre de 2017. Essa é a previsão que eu posso passar para vocês de acordo com um cronograma que foi estabelecido pela Comissão do Concurso Público, que pode se concretizar ou não, mas há uma previsão concreta de que isso. Ah, professor, o mês. Eu não tenho como te passar o mês. A previsão que eu passo para vocês é o primeiro semestre. Trabalha com essa previsão. Pode ser em abril, pode ser em maio, pode ser em junho, não sei. A previsão é a publicação do edital no primeiro semestre de 2017, e a depender do momento que seja publicado o edital, a prova pode ser realizada ainda no primeiro semestre. Aí sim eu acho pouco provável, diante do estágio que nós estamos em relação ao concurso público, mas é importante deixar claro, é possível. E uma outra situação é que o edital seja publicado no primeiro semestre e que no segundo semestre a gente tenha a realização desse concurso público, realização, eu digo, com provas já no início do segundo semestre. Esse é o estágio atual do concurso público. Uma outra pergunta que me fizeram muito em relação às etapas do concurso público. Nos últimos 2 concursos públicos, gente, nós não tivemos prova oral. Nós tivemos uma prova objetiva, uma prova prático-profissional, que é uma prova subjetiva, e uma prova de títulos. Os pontos são computados, né? A pontuação é computada para que ao final haja a classificação do concurso público. E com peculiaridade, nos 2 últimos concursos, houve a realização da prova objetiva no turno matutino, e a prova subjetiva no turno vespertino. No mesmo dia, a realização das 2 etapas. Tiago, isso vai acontecer novamente? Não sei. Essa informação ela não tem uma previsão na lei complementar, 27 da nossa lei da carreira. Cabe ao ato administrativo, ao edital, no momento que ele for publicado, passar essa informação àquele candidato interessado em realizar o concurso público, destinatário daquele ato administrativo, daquele ato normativo. Então a gente tem que aguardar. Posso passar o panorama dos 2 últimos concursos e a previsão é que se mantenham realmente com prova objetiva, com prova subjetiva e prova de títulos. Se vai ter uma outra prova ou não, ou se eventualmente a gente vai ter realização no mesmo dia, isso a gente vai ter que ter uma precisão a partir da publicação da edital. Um outro tópico, também envolvendo o concurso público específico, né, atual, de procurador do Estado, é que a banca foi definida, né? Não houve ainda a contratação da banca, mas houve uma definição pela, digamos, interna corporis, né,
de que a banca que vai realizar esse concurso público é o CESP, o SEBRASP, né, que é um braço do CESP. Isso já houve um parecer jurídico, inclusive, da Procuradoria, que se pronunciou pela possibilidade jurídica de contratação do CESP por inexigibilidade, que é uma das formas de contratação direta. E há uma previsão hoje, considerando que houve uma solicitação do governador do estado de remover um procurador do estado para trabalhar em uma agência reguladora, dar um suporte jurídico a uma agência reguladora, que esse concurso público de procurador do estado fosse deflagrado imediatamente, né? Por isso a previsão de ser publicado o edital no primeiro semestre de 2017. Isso porque havia uma intenção inicial de que os concursos públicos de procurador e de gestor fossem realizados concomitantemente. Mas diante desse cenário, diante da solicitação do gabinete do governador do estado para que um procurador do estado desenvolvesse atividade em uma agência reguladora, houve a desvinculação desses concursos públicos e o da PGE sai antes e logo em seguida o de gestor público sai posteriormente. Logo em seguida a gente entende que no segundo semestre haja a publicação da edital de gestor. Assim que a gente tiver alguma orientação, alguma novidade também sobre o concurso de gestor, a gente vai passar nas nossas redes sociais, seja nas minhas redes sociais pessoais, seja nas redes da Ciclo, do Sérgio Aracaju, para deixá-los informados. Assim, eu entendo perfeitamente a angústia de vocês, né? Mas o conselho que eu dou é que vocês estudem desde já. O futuro pertence àquele 1% que faz. É uma frase que eu gosto muito. O futuro pertence àquele 1% que faz, que atua, né? Você quer chegar a algum lugar, você tem que sair da inércia, você tem que começar a estudar. Então as pessoas ficam muito mais preocupadas com as informações administrativas do concurso público do que com o estudo propriamente dito. Claro que se a gente tivesse todas as informações, o planejamento seria ideal. Só que ninguém trabalha com um planejamento ideal. A gente trabalha com um planejamento próximo do ideal diante da experiência que a gente acaba tendo. É o que eu falo com os meus coaches, inclusive. Deixa de estar preocupado com isso, foca realmente no estudo de forma planejada, de forma sistematizada, fazendo as revisões de conteúdo programático, que isso você vai acabar ganhando muito mais do que ficar preocupado com essas questões administrativas. Entendo o lado de vocês, mas é a posição que a gente tem para passar nesse momento. Assim que a gente tiver alguma posição nova, seja do concurso de procurador, seja do concurso de gestor, a gente vai passar para vocês, obviamente. Me perguntaram acerca também do conteúdo programático. De uma maneira geral, a gente tem um foco maior nos concursos públicos de Procuradoria do Estado naquelas disciplinas consideradas de direito público, aquelas disciplinas que a gente trabalha mais como procurador do Estado. Direito administrativo, direito constitucional, direito tributário e direito processual civil. Então, a gente percebe nos últimos concursos de procurador do Estado que essas 4 matérias são matérias consideradas mais importantes para a nossa prova. E a gente considera uma matéria como importante porque é aquela matéria que tem um grau de incidência maior nas nossas provas. Então, aconselho que você dê, no rodízio das suas disciplinas, que você dê uma atenção especial a essas 4, né? De modo que em toda semana você passe por essas 4 disciplinas e, claro, passe com a carga horária menor de estudo em relação às outras disciplinas que normalmente têm um quantitativo de itens na prova ou um peso menor em relação a essas outras disciplinas. Foca um pouco mais nessas 4 e aconselho que vocês acrescentem a disciplina de Direito Previdenciário. A gente só vai ter a confirmação de que essa disciplina será realmente cobrada no concurso público, repito, com a publicação do edital. A gente não tem essa informação concreta ainda. Mas aconselho que vocês incluam, considerando que hoje o Procurador do Estado de Sergipe, ao contrário do que acontecia 2 anos atrás, hoje ele realiza atividade envolvendo o direito previdenciário. Ele trabalha com o direito previdenciário aquelas pessoas que estão focadas nos processos administrativos e judiciais do Sergipe Previdência. Então há uma possibilidade grande de que o direito previdenciário seja cobrado no concurso público. E não aconselho que vocês peguem como edital paradigma o edital do último concurso de procurador do Estado de Sergipe. Está defasado. Aconselho que vocês peguem, pela banca específica e pela proximidade de realização, o edital do concurso de procurador do Estado do Amazonas. Foi um dos últimos concursos de Procuradoria do Estado e foi realizado pelo CESP. Então você pode, inclusive, começar o seu estudo fazendo essa prova, vendo como é que você está em cada uma dessas disciplinas. Então, informação concreta acerca das disciplinas só com edital,
mas foca nessas 4, dá uma atenção maior, com carga horária maior de estudo para elas, e inclui também direito previdenciário, porque é uma aposta grande que a gente faz em relação a esse novo edital. O edital Paradigma, portanto, a banca, comentei com vocês, as matérias correspondentes, as etapas e o estágio atual que está o nosso concurso público. Algumas pessoas me perguntaram também sobre a preparação, né? Eu dei algumas dicas aqui de preparação, fazer um calendário de estudo, um cronograma de estudo, mas eu acho que a gente pode dar um suporte para vocês em relação a alguns cursos. A gente pode oferecer esse suporte de forma presencial ou um suporte online. Os cursos presenciais que a gente indica a vocês para essa preparação, a gente tem basicamente 3 produtos. A gente tem o curso preparatório para procurador do Estado, a 4ª turma. Esse curso começou agora no dia 17 de janeiro, dá tempo de você ingressar nessa turma ainda, se você tiver interesse. Em segundo lugar, as aulas são de segunda a sexta, eventualmente aos sábados à noite, né? E em segundo lugar, não tenho disponibilidade à noite, não posso ir todos os dias para ciclo. Nós temos os cursos de aprofundamento em Direito. Esses cursos de aprofundamento em Direito, eles ocorrem uma vez por semana. Por exemplo, o Direito Administrativo comigo, vai começar já na próxima quarta-feira, acontece às quartas-feiras, das 14h30 às 17h30. Então, você quer reforçar o seu estudo naquelas matérias que você tem uma deficiência, sempre focando em carreira fim no direito, obviamente. Ou então você quer se assegurar de que você está com atualização jurisprudencial bacana das matérias que são importantes para o seu concurso, pega um curso de aprofundamento, um ou mais cursos de aprofundamento. A gente tem o de carreira trabalhista com o professor Ricardo Carneiro, a gente tem o de direito administrativo, que é comigo, nós temos o de direito processual civil, que acontece às quintas-feiras com o professor Plínio Moura, e nós temos o de direito constitucional com a professora Clara Machado e com o professor Maurício Gentil, que acontece às sextas-feiras à tarde. Todos esses cursos de aprofundamento começarão na próxima semana. Eles são focados em concursos públicos da área fim do direito. A gente resolve questões objetivas, questões subjetivas dos últimos concursos públicos com a carga horária mais ampliada da matéria. A gente costuma dizer que são pelo menos 12 encontros. A gente vende 12 encontros, né? Mas na verdade a última turma teve, por exemplo, 16 encontros de direito administrativo. Uma carga horária que a gente consiga trabalhar com a profundidade necessária, os temas que são importantes para a nossa prova de concurso público da área fim do direito, em especial da advocacia pública, que é o concurso público que está em voga aqui no estado de Sergipe. Um terceiro produto presencial, especialmente se você já está numa pegada forte, se você já está desenvolvendo uma atividade de estudo para concurso público, ou se você já está em um determinado curso preparatório, seja online, seja presencial, aos sábados, vai começar esse sábado agora, aos sábados, dia 4 de fevereiro, das 14 às 18 horas, nós temos um curso novo. É o curso de súmulas, informativos e questões aplicadas. O nosso objetivo é passar uma atualização jurisprudencial de 2015 e 2016, mais importante de algumas matérias. Direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, por exemplo. Dá uma olhadinha no nosso site, que é o portal ciclo.com.br, e como que as provas de concurso público vêm cobrando essa jurisprudência. Então eu aconselho muito, de fato, que quem tiver interesse, até os alunos das turmas anteriores, para que possam retomar esses estudos. Espero que não seja retomar, porque eu acredito que vocês tenham dado continuidade ao estudo, mas dá uma atualizada maior, resolver algumas questões sempre aos sábados. São 12 encontros ao todo, das 14 às 18 horas. Se você não tem uma disponibilidade presencial, ou então prefere um online, como eu falei, nós somos franquia César Aracaju, né? E somos César Aracaju, e você tem a possibilidade de adquirir um curso que é o curso preparatório para a advocacia pública. Não é focado aqui no estado de Sergipe, mas atende perfeitamente a sua preparação a partir deste momento pré-edital. Né? Não aguarda a publicação do edital para avançar nos estudos, não. Você acaba perdendo tempo. Então, você tem esses 3 produtos presenciais, repetindo, curso presencial completo para procurador do estado de Sergipe, os cursos de aprofundamento que começam na próxima semana, está em dúvida, vai lá assistir uma aula experimental, ver qual é a metodologia, e esse curso de súmulas começa já esse sábado, dia 4 de fevereiro, né, das 14 às 18 horas, curso de informativos, súmulas e questões aplicadas. Online, curso preparatório para a advocacia pública, uma carga horária bem ampla, de modo que você possa, acima de tudo, avançar no seu estudo de forma sistematizada, com conteúdo atualizado. E se você adquirir esse curso online no balcão da franquia do César Aracaju, fica na mesma sede da Ciclo, você tem descontos especiais.
né? Você não precisa comprar o curso lá e assistir lá. Você pode comprar lá para ter acesso a esse desconto e pode assistir em qualquer lugar, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, tenha sido de algum modo útil para você, com algumas informações sobre o concurso muito esperado de Procurador do Estado de Sergipe. É um concurso, inclusive, que permite a advocacia, né? Algumas leis de outros estados da federação, a gente percebe que não há permissão de advocacia, né? Ou então trabalha com regime parcial ou de exclusividade. Aqui não. Aqui no estado de Sergipe, a gente tem a possibilidade de advogar de forma privada, claro, com a limitação de advogar contra a fazenda pública que o remunere, você não pode advogar contra o próprio estado de Sergipe. É uma carreira muito atrativa e há a autorização para a realização de um concurso público para 5 vagas, né? E, obviamente, no último concurso público, além das vagas de provimento, outras vagas foram sendo providas ao longo do prazo de validade do concurso público. Tem 5 vagas autorizadas, então muito provavelmente o edital saia com essas 5 vagas, mas pelo que a gente verifica na prática, o concurso público pode ter até 4 anos de validade, até 2 anos, com possibilidade de prorrogação uma vez por igual período, que resulta em 4 anos de possibilidade de nomeação de outros candidatos aprovados, mesmo que estejam fora desse número de vagas. Tá bom? Fiquem com Deus, sucesso nos estudos. Me acompanhe nas redes sociais, porque qualquer novidade eu vou passar para vocês. Meu Facebook é Professor Thiago Bock, é uma página, porque o perfil ele já está lotado. Professor Thiago Bock é a página do Facebook. Tanto o Periscope quanto o Instagram é @Professor Thiago Bock, certo? Facebook é página Professor Thiago Bock e Instagram e Periscope @Professor Thiago Bock, tá certo? Força nos estudos, galera. Forte abraço.